As mulheres vão direto para o salão de beleza e lá encontram uma série de serviços. Já para os homens, é mais difícil encontrar um ambiente exclusivo para cuidar da aparência. Aquele modelo de barbearia onde era possível fazer a barba e cortar o cabelo chegou a ficar ultrapassado. Mas uma dupla de empreendedores decidiu resgatar as cadeiras de barbeiro e inovou um visual bastante moderno ao criar a barbearia 9 de Julho. Olha só. Essa cadeira te lembra alguma coisa? E a dupla navalha e creme de barbear? É assim, no estilo barbearia da época do vovô, que Tiago e mais um sócio resolveram criar um negócio. Detalhe, ele nunca foi barbeiro. Eu sempre gostei de tudo relacionado a esse mundo que a gente chama de vintage, né? Que é tipo o antigo. Carro, moto, vestimenta, o lance das barbearias também. Aí quando eu resolvi ser barbeiro, eu juntei tudo isso que eu gosto para criar um ambiente só. Aí resolveu montar uma barbearia, em estilo anos 70, 80. As relíquias vão desde a caixa registradora, passando pelas cadeiras, o encosto de cabeça e o ambiente com algumas antiguidades. Até os funcionários têm um jeitão meio parecido, meio roqueiro das antigas. Aqui não tem horário marcado. Chegou, sentou, cortou. Cabelo 35, barba 30, se fizer junto 60. Tem até um rock and roll retrô para animar o ambiente. A primeira loja foi aberta em 2007. Hoje são 6 e as projeções são animadoras. O Anderson era meu funcionário, trabalhava para mim, e a gente foi amadurecendo essa ideia de fazer como se fosse uma rede mesmo. E aí quando a gente fez, que entrou essa nova fase da barbearia, faz 3 anos, e aí estourou. Agora a gente tá montando várias lojas por ano e tá indo. E no final das contas, ou melhor, no final do corte, todo mundo fica satisfeito. Sou muito bem atendido aqui. De 0 a 10, que nota você dá? Pô, dou 10. Tá aí, para falar sobre o mercado de produtos e serviços voltados ao público masculino e contar a história de empreendedorismo da barbearia 9 de Julho, a gente recebe um dos sócios da empresa, Anderson Nápoles. Anderson, seja muito bem-vindo à Conta Corrente. Prazer te receber aqui, meu caro. Anderson, antes de contar a história da barbearia, eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Como você decidiu virar cabeleireiro ou barbeiro posteriormente? Certo. Olha só, na verdade, assim, o fato de eu fazer parte dessa subcultura rock and roll, anos 50 e tal, né? Eu sempre fui exigente com o meu estilo de cabelo, né? Desde os meus 14 anos. Você ia cortar e não gostava do resultado? Exatamente, eu ia cortar e não gostava muito do resultado. Eram poucos lugares que eu podia acertar o meu cabelo. E na maioria das vezes eu tinha sempre que dar um retoque em casa. E nesse retoque eu fui pegando a mão e comecei a retocar o cabelo dos meus amigos também da cena, né? E aí eu peguei gosto pelo negócio e comecei a cortar o cabelo deles. Eles eram meus amigos, eram minhas cobaias. E aí foi indo a ideia. Aí você trabalhou aqui no Brasil e depois teve uma experiência em Londres. Isso, exatamente. Eu trabalhei aqui no Brasil, eu fui assistente de cabeleireiro, me tornei cabeleireiro. Estava feliz com a minha profissão, de uma certa forma, e quando eu fui para a Europa, eu descobri a profissão de barbeiro, na verdade, né? Fui convidado por um amigo meu que tinha uma barbearia bem rock and roll também, e trabalhei com ele lá uns 4 anos, e ele me ensinou algumas técnicas de barbeiro mesmo, né? Bem específicas, né? De barbeiro, porque existe essa diferença. E aí, depois que eu me tornei barbeiro, sou barbeiro até hoje. E quando você foi, você já sabia onde você ia trabalhar, o lugar? Tava tudo pronto, tudo arrumado ou não? Não, na verdade não. Na verdade eu arrisquei bastante. Cheguei em Londres com a mochila e com boa vontade. E com a tesoura na mala? Com a tesoura e só o português que eu sabia falar, na verdade, né? Inglês zero, praticamente, né? E qual é a experiência que você trouxe de lá? Olha, experiência que eu trouxe mais na parte de manuseio, né? A parte administrativa eu vim aprender depois. Nessa parte técnica, aprendi muita coisa, principalmente esse estilo de corte bem curto, esse acabamento impecável, né? Que nós estamos tendo bastante aqui no Brasil hoje em dia. E isso é bem típico do inglês, né? E isso eu aprendi bastante lá. E qual é, na sua visão, a diferença do estilo brasileiro de cortar e do estilo britânico de cortar? É possível identificar as preferências
dos brasileiros e dos londrinos nesse momento? Olha, quando eu fui para lá em 2002, era bem mais fácil de notar essa diferença, né? Eu percebia que o inglês, o tradicional, ele gostava daquele cabelo bem curto, né? Bem raspado, tal, na lateral, bem batido, e o brasileiro nem tanto. Mas hoje em dia, eu acho que pela informação tá um pouco mais acessível, acabou se tornando tudo muito parecido, né? Eu trouxe um pouco dessa tendência para o Brasil, né? E acabou se misturando com algo que nós gostamos aqui e acabou ficando tudo muito parecido em qualquer lugar do mundo hoje em dia, na verdade. Anderson, a gente já continua essa conversa para contar como surge a barbearia.